Olá, eu sou o Edson Assato. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com o Luiz Nakano. Ele é intérprete judicial. Ele acompanha réus estrangeiros, principalmente brasileiros, aqui nos tribunais de Tóquio e região. E além disso, ele é autor desse livro aqui, ó, O Colecionador de Crimes. Eu recomendo. Além de crimes, ele fala sobre toda a sociedade japonesa, todos os crimes e casos que impactaram, que tiveram grande repercussão, transformaram o comportamento da população japonesa. No ar, crimes, culpado, inocente, tribunal, justiça, Brasil, Japão. No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com atitudes e vibrações positivas e conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Luiz Nakano, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma gratidão muito grande. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço também a pessoa que nos contactou, né? Que é lá da ABC, a senhora Mitier. Sou muito grato a ela também. Aliás, pelo dia de hoje também, né? E como o Asato-san mesmo falou, se não tivesse uma finalidade positiva, eu não estaria aqui, né? O tribunal só já né, tem uma imagem negativa, mas ela traz assim muitos ensinamentos positivos, né? E eu gostaria de falar sobre isso. Ok, obrigado. Eu também quero agradecer publicamente a Mitier, né, do NPO ABC. É o lugar que a gente está aqui, né? Ela cedeu esse espaço para a gente. Então eu agradeço. Muito obrigado, Mitier. Obrigado. Nakano-san, minha primeira pergunta é a seguinte. Você é intérprete judicial e eu tinha uma outra visão. Eu tinha a visão que você só trabalhava dentro dos tribunais, mas não é isso. Eu queria saber quais as funções que você desempenha, porque eu sei que você vai nos aeroportos, prisões em flagrante. Então, explica para mim e para quem estiver nos assistindo, quais são suas atribuições desse cargo. Sim, obrigado. Primeiramente, eu sou registrado na Suprema Corte. Ok. Né? Na Suprema Corte como intérprete judicial. Então, a princípio seriam julgamentos, né, de brasileiros, tanto na vara criminal, familiar, né, de menores também, e na civil. Entretanto, há situações em que o intérprete judiciário, ele é solicitado pelo Ministério da Justiça para atuar na imigração e também na alfândega, né, ou seja, na aduana, né, no controle de portos. E nesse caso, quando há disponibilidade, eu vou. Eu vou porque o intérprete judiciário é onde o intérprete ele tem que estar sabendo desde do momento da suspeita, investigação e também ainda o que o suspeito tem declarado para o julgamento ir de forma bem mais fluida, né? Dessa forma. Então, por isso, quando há uma solicitação como essa, de atuar tanto na alfândega como na imigração, quando eu tenho tempo, eu vou. Né? É um grande ensinamento para nós. E também eu aconselharia, né, a toda pessoa que gostaria de ser intérprete judiciário, ter uma noção de como desde da suspeita até a prisão e tudo mais. É por isso que eu atuo nessas áreas.
Entendi. Então, na verdade, esse não é uma atribuição oficial da tua função. Você vai mais para o seu estudo, para o seu conhecimento, seria isso? Exatamente. Ok. Porque é muito diferente. E, aliás, os termos que são utilizados em cada setor são diferentes, né? Então, é bom estar sabendo desses termos legais, né? Ok, entendi. Nakano-san, essa é uma curiosidade minha, né? Eu li o teu livro Obrigado. Tá, e pesquisei bastante na internet, né? Você veio aqui para o Japão para trabalhar no mercado financeiro, certo? É verdade. Tá, e você foi para essa área jurídica, né? Essa área judiciária. Por que se deu essa transição? Por que você teve esse interesse? Eu também. Foi, assim, inesperado, né? Ok, O trabalho que eu tinha no setor financeiro ok. era de remessas, abrir conta também, né? Era a época que decasseque, que muitos brasileiros vinham aqui no Japão. Infelizmente, alguns bancos aderiram, né? Se juntaram com outros bancos, alguns desapareceram, e também o setor econômico naquela época teve grandes mudanças aqui no Japão, né? Vários bancos grandes, eles se uniram e formaram o que hoje por exemplo, a Mitsubishi e o UFG Banco, que é a fusão de 5, né, grandes bancos. Tem o Orisona e também tem o Mizuho, que são vários bancos. Nessa transição, infelizmente, alguns bancos assim desapareceram, né? Entretanto, tinha um cliente que me chamava muita atenção. E, geralmente os clientes que vinham ao banco para fazer remessa eram pessoas que trabalhavam em fábricas, né? Então vinham com uma roupa condizente, né, com o trabalho. Sim. Mas tinha um senhor que ele vinha de terno, gravata, mas muito distinto. E era japonês, né? E fazia remessa para um japonês também, porque ele apresentava os documentos. Só que como bancário, né, temos que ser discretos, né? Não podemos perguntar nada e lá, né? Então, fazer o trabalho normal. Até que um dia, esse senhor, ele perguntou se a mesma habilidade que eu tinha em falar em japonês com ele pensou que era japonês, na verdade. Ok. Se eu tinha habilidade em falar português. Eu falei, sim, claro, eu sou brasileiro. Ele falou, é mesmo? Será que você não poderia me ajudar no meu trabalho? E eu falei assim, eu tenho que perguntar um pouco, né, para o gerente. Eu falei para o gerente ele autorizou, né? Um dia me liberou e eu fui até um determinado local onde essa pessoa pediu para mim ir, e era o Tribunal de Tóquio. Ok. Era um juiz, né? E tinha um julgamento de um brasileiro, e não havia encontrado o intérprete para essa pessoa. Geralmente, quando isso acontece, é solicitado à embaixada, ao consulado, alguém, né, para fazer, mas naquela época, não sei, não encontraram. E como ele, não sei, já há um longo tempo, todo mês ele vinha fazer remessa, eu acho que tinha, né, criou um pouco de confiança e pediu. E era um crime simples, onde a pessoa havia reconhecido, né, estava bem arrependido, e não era para ser aprisionado, né? Ok. Ele ia pegar liberdade condicional, ou seja, a suspensão de execução da condena. E me foi chamado. Logo depois que ele deu a sentença, ele perguntou o que havia sentido, né? E eu falei assim, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei, né, um pouco nervoso, mas eu que gostaria de perguntar se, né, meu desempenho foi bom. Ele gostou e perguntou para mim se eu não gostaria de fazer o exame para intérprete de corte. E como eu sabia que os bancos já estavam quebrando, eu falei que sim. Sim. Falei que sim. Foi um desafio, na verdade, pessoal também, né? Sim. Okay. Exatamente. Eu nunca imaginei entrar na área jurídica, né? Ok. Mas graças a essa apresentação, né, que o juiz, infelizmente eu não posso falar o nome dele, né, mas é um juiz, há vários, né, níveis de juízes, mas era um juiz bem alto, e
e graças a ele consegui fazer a prova, fui aprovado. E para ser um intérprete de corte, não basta apenas você fazer um exame preliminar. Eles colocam seminários a qual você tem que participar, e a cada seminário é uma avaliação. Ok. Né? Ou seja, num cargo público você faz, né, o teste, se é aprovado, é vitalício aquilo. Né? Ok. Mas o intérprete de corte, todo ano é avaliado nos primeiros anos. Certo. E não foi fácil não, viu? Né? Estudou bastante. Tem que estudar. Há de se estudar aquilo que aqui no Japão se diz Keiji Soshou, ou seja, leis de processamento criminal jurídico, né? Ou seja, tem as leis para um julgamento. Ok. Pelo menos isso tem que saber decor e salteado, senão é difícil. Né? Certo. E a partir do momento que o intérprete está sentado ali como intérprete, não há nenhuma pessoa que poderá ajudar ele. Né? Ele tem que estar preparado. Né? Então, é uma coisa assim que a pessoa tem que ter muita confiança em si mesmo, e além de confiança em si mesmo, o escrivão, o secretário juiz também tem que ter confiança nessa pessoa. Então, por um intérprete estar sentado ali, é porque ele já passou por várias avaliações. Ok. Né? Entendi. Poxa, que história legal. Então esse senhor distinto, ele na verdade era um juiz. Era um juiz importantíssimo aqui em Tóquio. Que história legal. Pois E foi é. por isso que você ingressou nessa área judiciária. Poxa, que legal. Nakano-san, você já até me respondeu a próxima pergunta. Eu ia perguntar para você se você é um funcionário público ou você é um profissional autônomo. Mas você é um funcionário público do Japão. Não. Sou totalmente autônomo. Ah, totalmente autônomo? Totalmente autônomo. Né? Não. Ah, você não é um funcionário público? Não tem nada. Aliás, nem o intérprete de corte é funcionário público, viu? Né? São todos autônomos, por isso tem direito, né, a escolher outro lugar, tem direito também a recusar, né, alguma ordem. Somos assim, freelancers lá dentro. Freelancers. Só que dentro desses freelancers tem a divisão de nível. Certo, né? ok. E são em 3. Os juízes também são em 3. Né? Pensa assim, 3 que é melhor. O que seria essas divisões? A primeira é aquele caso bem simples, que a pessoa fala, eu fiz errado, desculpa, não vou fazer mais. Né? Agora, o nível acima. O nível acima é quando o julgamento é presidido por 3 juízes. Né? Se chama Gogi Jiken. Né? Esse Gogi Jiken... Desculpa de te cortar. Então, essa primeira seria a pessoa que confessa, seria um caso mais fácil, né? Seria. Ok, desculpa. Pode continuar, por favor. Exatamente. Ok. E acima disso seria presidido por 3 juízes. São casos ou pesados, né, que a condena pode ser pesada, ou então quando a pessoa está se recusando, não reconhece o erro. Né? Então, é um pouco mais complexo, né? O tempo de julgamento também é bem mais longo e requer assim, uma habilidade bem maior. Né? Porque o promotor vai fazer perguntas ao réu que o réu não quer responder. Né? Então, num caso como esse, o intérprete ele tem que ter um jogo de cintura muito maior. Né? E agora tem uns casos extremos. Né? Nesses casos extremos, aqui no Japão se chama Saiban Saiban, que é presidido por 9 juízes. Né? 3 de casa e mais 6 que são elegidos do público. Ok. Né? E nesses casos, já se trata de um crime bem mais pesado, né? Que pode até pena de morte. Né? Então, para o intérprete estar sentado aí, ele tem que ter um conhecimento vasto sobre o processo judiciário criminal também.
No ano passado, eu tive um caso de Saiba em Saba extremamente complexo, que talvez ficou para a história aqui do Japão. Ok. Por quê? Porque quando se trata de um estrangeiro, de um brasileiro, só por isso, e por eu estar ali traduzindo, é o dobro do tempo, porque eu preciso traduzir o que foi falado. Nesse caso, eram de 3 países diferentes. Não vou falar, né? Um era brasileiro e tinha outros 2 que não tinha nada parecido com latino. Né? Ou seja, não era espanhol, não era italiano, não era francês, nem inglês. Tá? A escrita também não dá para entender nada. Né? E 3 idiomas, sim, 3 idiomas. Né? Então, quando se perguntava uma coisa, era português, esse idioma e outro idioma. Foi uma coisa de louco. Né? E se for tudo bem assim, tudo bem, né? Mas e quando acontece o que é isso? Aí tem que voltar a pergunta assim, foi difícil, mas com a colaboração também dos réus, né? Dos advogados também, que sempre entregavam, né, qualquer documento de antemão, acabou dando certo, né? Mas é dessa forma. Então tem 3 etapas, né? Tem julgamento de um juiz, 3 juízes e 9 juízes. Ok. Tá. O juiz que me recrutou era o presidente da cadeira máxima, né? Certo. Entendi. Ok. E esse último nível, na verdade, um caso famoso poderia ser o do Carlos Ghosn. Ele foi esse último nível ou não? Do ex-presidente da Nissan Renault. Foi, né? Certo. Foi, e foi um caso bem polêmico. Muitas pessoas queriam assistir o julgamento dele, que, aliás, o julgamento dele não entrou no processo de julgamento, se chama pré-julgamento. Ah, ok. Foram audiências, né? Foram algumas audiências onde se discute quais provas serão apresentadas durante o processo de julgamento, né? E tive, né? Mas só que que o senhor, esse cavalheiro, ele fala vários idiomas, né? Então, o tribunal colocou à disposição vários intérpretes para ele poder se expressar da melhor forma possível, né? Da forma como ele quisesse. Então, por isso estava uma outra intérprete em inglês, de francês também, outros, né? E estávamos todos lá de prontidão. Mas eu acho que a forma mais fácil, né, de ele se pronunciar foi em inglês. Então, a nossa veterana de inglês é que teve, né, o contato com ele, né? Comunicação com ele. Ah, entendi. Então, na verdade, o Nakano-san não teve comunicação verbal assim com o Carlos Ghosn, não? Só a comunicação visual, no caso, né? Sim. Nem visual, na verdade, né? Porque ficamos assim... muito distantes. Ok. No caso desse cavalheiro, ele foi tão polêmico que foi distribuído senhas para as pessoas poderem assistir, né? Só que o número de pessoas para pegar a senha foi tão grande, mas tão grande, que tiveram que montar um esquema fora do tribunal para distribuir essas senhas. Entendi. Tá. Foi um caso de repercussão mundial, né? Foi, sim, né? Exatamente. Ok. Nakano-san, a gente conversou em off, né? Além desse caso que ele foi detido, né, o Carlos Ghosn, e depois ele acabou escapando do Japão e tal, mas teve um caso anos atrás que você atendeu ele. Você pode contar esse caso pra gente? Houve um acidente de trânsito no centro de Tóquio. Né? Ok. E naquela época, esse cavalheiro, o nome dele já estava bem famoso aqui no Japão, né? Sim. Como salvador na Nissan. Exatamente, assim, né? Okay. Ainda não tinha salvado a Nissan, não, né? Mas havia acabado de ser empossado no cargo, né? Ok. Então, havia toda aquela esperança, né? Também, um dos primeiros estrangeiros a dirigir essa empresa, né? Só que ele se envolveu, infelizmente, num acidente de trânsito e foi pedido, né, para ele esclarecer, né, o que foi. E o engraçado é que as atenções não foram
para o acidente. Foi para o automóvel que ele estava dirigindo, que não era da Nissan. Verdade? É. Olha que curiosidade. Nem vou falar, nem me pergunta o que carro que era, né? Olha que Porque interessante. senão não, vai... Né? Mas ele estava dirigindo um automóvel de uma outra marca estrangeira. Tá. O presidente da Renault Nissan não estava dirigindo um carro da Nissan dentro do Japão e se envolveu no acidente. Ok, continua. Mas é compreensível, né? Pois ele estava numa hora de folga, né? Sim. Então não estava numa hora de trabalho. Pelo menos foi o que os assessores disseram, né? Mas, Ok. O que chamou bem a atenção e o que saiu nas manchetes é que da Nissan não estava dirigindo o automóvel, né? Da Renault Nissan. Ok. Ele teve alguma penalidade nesse caso? Não. Não teve, não, porque eu também não posso dizer o porquê, mas sim, ok. não teve nenhuma penalidade, não. Ok. Foi um simples trâmite de ocorrência, né? Boletim de ocorrência, no caso, exatamente, né? para esclarecer, né? Ok. Entendi. Nakano-san, eu quero voltar lá atrás, né? Antes de você vir para o Japão, eu queria que você contasse sua história lá no Brasil, onde é que você nasceu e por que você veio para o Japão. Faz um resumo da tua história antes de vir para o Japão, por favor. Obrigado. Nasci em São Paulo, na capital, bem paulista, né, no Hospital das Clínicas, e desde pequeno eu fui criado pelos meus avós maternos, né? Quando eu acordava, meus pais já tinham saído para trabalhar. Quando meus pais voltavam, eu já estava dormindo. Então, eu até estranhava a cara dos meus pais, né? Sábado e domingo. O que isso significa? Meus avós da parte materna eram japoneses, que haviam migrado para o Brasil. Então, quando eu entrei por primeiro ano primeiro primário, eu não sabia falar português. O português que eu falava alguma coisa, né? Mas não era fluente. Então, era como se fosse um estrangeiro entrando numa escola do Brasil, né? Ok. E, bom, aí depois eu fui me adaptando, fazendo amigos e tudo mais, mas aquilo assim ficou, né? E na minha época, só de você ser japonês, você era tratado meio diferente na escola, sabe, né? Sim. Fazia muitas brincadeiras de mau gosto, isso, aquilo outro. E aquilo, assim, às vezes, no fundo foi, né, magoando um pouco. Então, na primeira oportunidade que eu tive para trabalhar, foi numa agência de turismo de São Paulo, bem conceituada. Né, Ok. bem conceituada. Então, o meu trabalho nessa agência de turismo era o quê? Era receber turistas do Japão. Ok. Né? Então eu ficava no aeroporto assim com uma placa, né, nome da pessoa, né? E a pessoa fala, sou eu, né? Aí fica, bem-vindo, né? A São Paulo, Brasil. Ainda fazem isso, né? Então, às vezes eu vejo, às vezes dá vontade de levantar a mão assim, não é? Sim. Mas, sim, tem muitos, né? Ok. E aí eu levava eles até o hotel, né, onde ficavam hospedados, e dava tudo, né? A assistência necessária. E eu não sei porque eu sempre tive esse vínculo com o Japão, né? Aí, inclusive, com referente a esse trabalho na agência de turismo, aconteceu um episódio que eu contei no primeiro capítulo aqui do livro, Ok. né? Que eu fui detido no Brasil, né, uma vez. Aí, exatamente referente a isso. Ok. Né? Eu tinha o carro do meu pai, mas não atendia ao padrão, né, do passageiro, do cliente, né, Ok. que vem do Japão. Então, já era tão conhecido, né, no estacionamento e tudo mais, acabei pegando um carro que não era do meu pai. Sim. É claro que a pessoa que, né, o proprietário do automóvel, que né, tinha certeza que não ia sair, porque sempre via lá parado, né, cheio de poeira, mas justo naquele dia resolveu sair. Aí eu acho que fez boletim de ocorrência de furto, né, e eu fui pego. Nossa, foi triste, viu? Mas pensando bem agora, foi bom.
foi bom porque o delegado, a pessoa do automóvel também, né? Tive a oportunidade de conhecer eles depois de quase 30 anos, né? E de uma forma totalmente diferente, né? É, E foi até comovente isso. Entendi. Nakano-san, deixa eu te cortar. Aí, Para quem quiser saber mais detalhes desse caso, comprem esse livro e leiam. Eu recomendo, é muito bom, ótimo. Nakano-san, eu tenho uma curiosidade. Você se encontrou com a australiana depois disso? não, Ah. não encontrei. Ah, não encontrou. Ah, É. ok, tá. Mas, como você disse no livro, você foi perseguido por várias Foi. viaturas e até helicóptero da Polícia Militar. Foi. Então leiam o livro que vocês vão saber mais detalhes sobre isso. E você encontrou com o delegado que te prendeu naquela época. Conta essa história para mim também. Para nós, né, que estamos assistindo. Fui ao Brasil fazer o lançamento do livro, porque esse livro ele foi impresso no Brasil. Ok. Exatamente um ano atrás, na época do Golden Week. Ok. Né? Maio, junho, né? De 2024. Exatamente. Ok. E num local muito conceituado, né? Que difunde a cultura japonesa. Não posso falar o local também, né? Sem Sim. autorização. Ok. Formou-se uma fila enorme de pessoas para assinar o livro, né? E uma das primeiras pessoas era um senhor que estava assim olhando para mim, sabe? E na hora de assinar o livro eu sempre pergunto, né, por gentileza, o nome, né? Aí ele falou, não está lembrado não, né? Eu pensei assim, falei, desculpe, né? É que eu acabei de chegar ainda do Japão. Seria daqui, né? Dessa instituição? Ele falou, não está lembrado de tal delegacia, não? Nossa Senhora! O delegado que te prendeu. Depois de 30 anos, a pessoa estava totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. Já havia se aposentado, segundo ele, né? Depois eu fiz a palestra, mas ele ficou sentado bem na minha frente, né? Conseguiu dar palestra? Consegui, né? Mas a palavra de conforto que ele me deu, ao final, é que me deixou muito contente, né? Ele me disse alguma coisa assim, tipo, se todas as pessoas, né, que naquela época eu tive que prender, né, se todas tivessem tido o mesmo final como o teu, assim, né, eu seria muito mais feliz, ele falou, né. Eu falei, qual o final que, né, as outras podem ter tido, né? Mas se foi pro bom, foi bom, né? Pô, que história interessante, Nakano-san. E Nakano-san, você até relata no livro, desculpa de dar um spoiler, mas quando você foi preso, né, por ele, é verdade que ele te disse a seguinte frase, você é muito folgado, eu vou te ver mais vezes aqui nessa delegacia. Ele chegou a falar isso? Ele falou. Ele falou porque... você não se arrependeu, tipo assim? Eu tenho que explicar melhor isso aqui. Ok. É que geralmente as pessoas que eram presas ali eram não descendentes japonês. E justamente por eu ser descendente japonês e ter sido preso ali, muitas pessoas tiravam sarro, posso dizer, do delegado. Olha, delegado, o que aconteceu aqui, olha. Né? Ou seja, foi uma vergonha para o delegado eu ter sido preso naquele local. Ou seja, o delegado ficou muito envergonhado. Sim. Né? E naquela época era muito prepotente. Eu, sabendo que era menor de idade, acabei falando umas coisas que eu não deveria ter falado para ele. Ok. Né? Tá. E tipo assim, eu tinha dentro de mim assim, pô, mas se você é japonês também, né? Me livra essa, né? Ah, o delegado é descendente de japoneses também? Ah, tá, eu esqueci desse detalhe. Ok. E não, ele foi mais que rigoroso comigo. Com toda razão. Com toda razão. Sim. Né? E ele falou dessa forma, né? Que se eu fiz tudo aquilo e estava me comportando daquele jeito, né? Pela experiência que ele tinha, eu ia voltar de novo lá. Então, para não voltar lá também, né? E esse caso saiu, né? Tantos jornais. Na primeira oportunidade que eu tive para vir ao Japão, eu vim. Poxa, que legal.
Então não se reencontrou na delegacia, se reencontrou numa fila de autógrafos do seu próprio livro, né? Eu Que bacana, nunca podia imaginar uma coisa dessa. que bacana, que legal. Nakano-san, Aí, minha próxima pergunta é: muito obrigado pelo convite que você me fez, né, para acompanhar uma audiência no tribunal. Eu ah, nunca tinha ido para um tribunal, nem no Brasil, nem aqui no Japão. O que mais me impactou, deixa eu contar para o pessoal que estiver nos assistindo, né? O que mais me impactou foi que foi um brasileiro, um amazonense de 25 anos, mas para mim ele tinha uma cara de 15, uma cara de 14 anos, um adolescente. Ele entrou no tribunal com uma corda na cintura, algemado, um policial na frente, outro atrás, segurando as cordas, né? E a hora que ele sentou, ele começou a tremer assim, involuntariamente, ficou branco. Ele olhou para mim, eu acho que eu era o único ali na hora da audiência. Ele olhou para mim, eu estava com uma roupa casual, né? Eu acho que ele identificou que eu era brasileiro. Aquilo me marcou muito. Nakano-san, conta esse caso pra gente. Ele foi detido no aeroporto, né? Dezembro, e a primeira audiência foi mês passado. Conta um pouquinho desse caso pra gente, só pra gente ilustrar o seu trabalho. pois não. É um crime que está sendo praticado ultimamente, né? E eu não sabia que iria ser assim, tantas pessoas iriam ser detidas, né? Devido ao tráfico internacional de entorpecentes, né? No livro, na página 135, eu conto um pouco sobre as mulas do tráfico, né? Parece que há 4 anos atrás, parece que eu estava prevendo que ia acontecer uma coisa dessa, né? E no livro eu conto um pouco sobre o que leva a pessoa a aceitar um trabalho como esse, né? E quais são as sanções que a pessoa terá que sofrer, né? Está aqui escrito, né, 135, e no caso desse rapaz foi da seguinte forma: é igual dos outros, viu? Né? Mais ou menos no meio do ano passado, 2024, tem aumentado constantemente o número de mulas, né? E sendo que essas pessoas, elas vêm ao Japão trazendo esses entorpecentes, né, dentro do corpo, e de uma forma assim, pensando que é quase que um trabalho normal, como qualquer outro, né? E antigamente havia um problema muito sério, que algumas pessoas chegavam sem vida, porque as cápsulas que engoliam se dissolviam dentro do corpo, né? E chegava aqui já em óbito, né? Eu creio que foram tomadas medidas necessárias para isso não acontecer mais, e foram bem eficazes, porque realmente abaixou quase a zero isso, né? Mas não sei por que começaram de novo. E por que tem aumentado tanto assim? A segurança da cápsula. As cápsulas que ele utiliza agora não são como a de 10, 20 anos atrás, são bem resistentes. Aliás, elas são tão resistentes que está dando muito trabalho aqui para tirar o produto de dentro. Ok. Né? E a forma também, como essa pessoa é recrutada e tudo mais, né? Como esse rapaz aí, que o Asato-san assistiu o julgamento, ele pensou, ele depois dizendo que pensou que a pessoa que havia recrutado ele, lá no Amazonas, né? Ele não trabalha em São Paulo, ele levou até a carteira de trabalho para São Paulo, pensando que era um trabalho normal. Entretanto, quando chegou em São Paulo, ele viu que não era bem isso. E aí, ele disse que queria voltar. Mas só que até aí, quem havia recrutado já havia gasto muito dinheiro com ele, com passagem até São Paulo, hospedagem em São Paulo, né? E tudo mais. Falou, tá bom, quer voltar? Volta, mas só que, então você acerta a tua conta aqui primeiro. Então, né, ele diz que não tinha mais condições, né, a não ser outra a aceitar isso. A
há muitas coisas que divergem, né, do que ele falou, do que aconteceu, na verdade. Isso aí vai ser aclarado ainda durante, né, as audiências próximas seguintes. A próxima audiência dele foi marcada para daqui a alguns meses, e aí será apresentado pela promotoria, pelo Ministério Público, todas as provas que ainda faltam referentes a esse caso, né? E mostrando essas provas para o réu, o advogado vai fazer uma análise, será feito interrogatório a ele, ou seja, o que se diz no Brasil, oitiva do réu, né? Certo. E depois serão, né, tomadas as providências necessárias até chegar à data da sentença dele, né? E não é diferente de outras pessoas, não. O processo é que às vezes a pessoa ela some, né? Já houve casos em que a família ficou desesperada, dizendo que o filho, o conhecido, o companheiro estava viajando para o Japão e simplesmente sumiu. Sumiu em Dubai, sumiu na França, sumiu até aqui, né, disseram, né? Tráfico humano, isso, aquilo outro, né? Não é, né? Eu gostaria de explicar para vocês, tá? Quando uma pessoa é detida aqui no aeroporto do Japão, é apenas uma suspeita, né? E como a suspeita, não se pode prender a pessoa. Tem que ter a certeza, a prova, né? Só que essa prova está dentro do corpo dessa pessoa. Ok. Então, apenas com a suspeita, com o raio-x, né, é solicitado a essa pessoa ir ao hospital, porque ela está correndo risco de vida, né? Sim. Então, pede para essa pessoa assinar um termo a qual ela diz que aceita ser internada no hospital para tirar, né, O que foi ingerido, né? o corpo estranho que está dentro do corpo dela. Ok. E ela fica internada. Vejam bem, ela não está presa. Se não está presa, nenhuma autoridade do Japão vai notificar uma autoridade do Brasil devido a isso. É apenas uma suspeita, né? Então, até que ela secrete, ela solte, né, a última prova, né, o corpo estranho que tem dentro do corpo dela, não vai haver prisão. E aí que está o problema. Há algumas pessoas que soltam tudo no mesmo dia, mas só que tem umas pessoas que demoram 10 dias. Certo. Esse é o período a qual a pessoa em si, ela concorda em ficar lá, né? E durante esse período, infelizmente, essa pessoa, ela fica impossibilitada de comunicação. É por isso que acontece, né, da pessoa ficar assim, 3, 4 dias sem saber onde foi, né? É duro para mim também, né? Eu tô vendo aqui que a pessoa está procurando, mas só que a pessoa está na minha frente, né? E eu não tenho como falar isso porque eu não tenho a prova ainda. Certo. Né? Eu sou proibido também de falar. Aí depois que o comprovante, né, a prova de que realmente trouxe uma substância ilícita, aí dá voz de prisão e começa todo o processo de investigação. Entendi. Aí. Ok. Nakano-san, a gente estava conversando, né, antes da entrevista. Esse rapaz que a gente está se referindo, ele foi o recordista de ingestão de cápsulas de droga, foi isso? Pois é, o número de cápsulas que ele trouxe, sim, impressiona qualquer pessoa. A mula que menos trouxe até agora, já foi condenada, trouxe apenas 4,5, né? 4,5, mas só que esse rapaz ele trouxe 164. 164 cápsulas ele ingeriu. Então você estava me falando que cada cápsula são 10 gramas. Então é mais de 1,5 kg de drogas ele trouxe dentro do corpo. Essa quantidade também, eu não posso falar nada agora porque ainda está sendo analisada né? Ok. Mas o número foi esse, né? A quantidade. Em breve, né? Pelo menos até a próxima audiência do rapaz, a promotoria, né? O Ministério Público vai apresentar esses números, né? Ok. Porque a cápsula, ela aproximadamente 10 gramas, né? Ok. Entretanto, a cápsula em si, ela não é ilícita, né? Não é crime, né? Trazer cápsulas para o Japão. O que é crime é essa substância que está dentro dela. Então tem que dividir, né, a substância ilícita das cápsulas.
Cada cápsula pesa em cerca de 1,5 gramas a 2 gramas. Né? Então, o total da substância ilícita, ela abaixa. Né? Sim. E, segundo o Código Penal do Japão, dependendo da quantidade de ilícito que é trazido, muda a pena da pessoa. Ok. Né? Então, esse trabalho que estão fazendo de separar, né, uma coisa da outra é muito importante. Ah, ok. Então, pela tua experiência, ele vai pegar a pena máxima, no caso, pela tua experiência, porque o grau de pureza deve ser alto, né? Você fez uma Sim. boa, assim, apontou uma coisa muito importante, né? Ok. Toda droga que é contrabandeada de um país para o outro, ela tem um grau de pureza e concentração extraordinário, segundo o Ministério Público, né? Ok. É quase impossível uma pessoa poder utilizar aquilo de uma forma normal. Depois que ela chega tão concentrada e tão pura, ela sofre por vários processos químicos, né? Até que chegue ao ideal para a pessoa poder utilizar. O que eu quero dizer com isso? É que uma coisa de 1 grama, ela vira 10, 20 gramas. O Ministério Público, geralmente, no momento de pedir uma sanção a essa pessoa para o tribunal, ela define que essa pessoa trouxe tanto, né, de quantidade, tantas gramas, tantos quilos, né? E isso que ele trouxe era o suficiente para drogar tantas pessoas. Ok. E isso que ele trouxe tem um valor de tanto no mercado de droga. E são valores que assustam a gente, né? Sim, entendi. Então, infelizmente, vai ser uma pena bem pesada, né, nesse caso. Sim. Só que agora... Não, infelizmente, seria o justo, né, no caso. Só Sim. que, então, né, essa situação é que o juiz não se baseia só nisso, né? Se baseia também no grau de arrependimento da pessoa. Ah, ok. Né? Então, uma pessoa que trouxe pouquinho, mas não está nem um pouco arrependida, e ela ainda deixa indícios claros que vai reincidir, infelizmente o juiz não pode, né? Sim. Tem que dar uma sentença, né, adequada a isso. Entendi. Esse rapaz, né, em particular, como você mesmo viu, né, está muito arrependido, né? Qualquer pessoa que olha para ele lá, né, dava para ver o arrependimento, né, estampado claro no rosto dele. E isso o juiz também leva muito em consideração. Ah, ok. Nesse dia, né, Nakano-san, eu vi que você traduziu, ele falou alguma coisa sobre a mãe dele, né, que a mãe dele está sendo ameaçada, é isso? Qual foi o detalhe ali que eu não consegui pegar, na verdade? Então, Está sendo ameaçado pelos traficantes, é isso? Não. Não está sendo ameaçada, não. No momento que esse rapaz levaram para ele a bacia, né? Falaram, engole isso aqui, né? Certo, ok. Ele falou, pô, mas isso aqui não era o quê? Né? O meu O trabalho. recrutador falou que tinha que fazer, né? Não quero fazer não, né? Ele se negou. Aí foi nesse momento que falaram, tá bom, não vai querer fazer, não faz. Mas olha, a gente sabe onde você mora, onde sua mãe mora, e a gente vai cobrar da tua mãe, então tudo que foi gasto com você. Foi isso que falaram para ele, né? Então ele acha que, ele diz que achou, né, que se não fizesse do jeito que eles estavam falando, iam cobrar da mãe dele, né? Mas isso aqui é algo que ele falou até o dia do julgamento, por isso que, né, já foi divulgado, eu posso falar, né? Mas às vezes, do decorrer assim do julgamento, né, algumas pessoas acabam falando que não era bem assim, era outra coisa, né? Ok. Tá, entendi. Nakano-san, o que me chamou a atenção também naquele dia foi a aparente faixa etária dos juízes, muito jovens. Eu tinha uma outra visão, assim, de ser aquele decano, tipo, mais de 60 anos, mas não. A juíza principal era muito jovem, acho que de 30 a 40 anos, né? E os auxiliares também muito jovens, né? Me explica como foi a disposição ali. Uma juíza principal, 2 auxiliares, e tinham também alguns estudantes ali do meu lado. Mesmo, Tá, por favor, explica ali como foi a composição ali do tribunal. Aliás, um dos juízes é meu aluno, viu? Então, não é meu aluno, né? Mas, para a juíza presidente, né, estar ali,
pegando um caso de estrangeiro, essa juíza ela tem que fazer um treinamento para pegar caso de estrangeiro. Ok. Ou seja, em casos de estrangeiros, há de se tomar cuidado, né? Em vários pontos. Né? Por exemplo, uma pergunta que um japonês geralmente faz com negativa, né? O estrangeiro, e principalmente o brasileiro, tem o costume de dizer não. Né? Ok. Veja bem, se um juiz está fazendo já pergunta no negativo, né? Em benefício da pessoa, né? Você não planejou esse crime, não? A pessoa fala, sim senhora, não planejei. Essa é a resposta que desejo ouvir. Certo. Né? Mas eu não sei por que o brasileiro fala não, mas fala não de uma forma que o intérprete, por mais que ele seja, não tem como falar para a juíza assim, né? Ou seja, no treinamento de juízes para pegar casos de estrangeiro, eu sempre peço, pelo amor de Deus, não faça a pergunta no negativo. Ok. Né? Faça a pergunta direta para o estrangeiro. Né? Ok. Porque senão fica difícil. Né? E aqui no Japão eles têm várias técnicas de interrogar o réu. Certo. Né? A promotoria tem uma técnica de fazer duplo negativo. Ok. É tipo, hanko genba ni itta to ienai desho. Ou seja, você não pode dizer que não se encontrava no local do crime. Como é que você vai responder isso? Ok. Entendi. O que eu peço é para que não façam esse tipo de pergunta, né, de duplo sentido, ou que não seja direto. Por favor, sejam mais diretos. Né? Ok. E, realmente, a idade etária dos juízes ela tem baixado bastante. Entendi. Isso para o tribunal de primeira instância, a qual a Sato-san veio. Ok. Né? Entretanto, quando o réu ele não está satisfeito com a sentença, ele pode recorrer à sentença, né? Certo. E apelar. O tribunal de apelação é constituído por juízes mais experientes. Aí é que entre esses juízes que Certo. né, Os já mais à beira experientes. da aposentadoria, exatamente. Ok. Então eu assim, me sinto o mais de faixa etária alta dentro do tribunal ultimamente. Ok. Entendi. Não só os juízes, como também os promotores, advogados também, né? Já são bem mais jovens. Entendi. Ok. Nakano-san, muitos amigos nossos internautas mandaram perguntas. Eu posso fazer algumas para você agora? Nossa. Sim. Sim. Por favor. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Marcelo Ono. Ele é de Catanduva, ele é um jornalista, é um amigo meu. Ele me mandou a pergunta. Ele escreveu assim: trabalho como repórter policial no Brasil há mais de 20 anos. Aqui nas prisões em flagrante, o prisioneiro sempre é acompanhado pelo seu advogado, desde a entrada na delegacia até o fim do processo. Eu gostaria de saber se no Japão os criminosos também têm esse direito. E qual foi o caso mais inusitado que o senhor atendeu? Eu não sei como é no Brasil, né? Mas né, através dessas perguntas eu fico sabendo, né? Ok. Aqui no Japão, quando é decretado a prisão preventiva, né, que são de 10 dias, o réu, o suspeito, né, ele fica totalmente à disposição da agência de investigação. O advogado não pode estar junto ao suspeito no momento da investigação. Né? Ok. O advogado, claro que ele poderá ir fazer a visita, aconselhar o suspeito, né? Quantas vezes quiser, sem limite de hora, né? Mas no momento que ele não estiver em investigação. Né? E isso também no processo já, quando é feito a extensão, né? Da prisão preventiva para mais 10 dias, né? O máximo é 20 dias. Em 20 dias o promotor, o Ministério Público, ele tem que decidir, né? Se vai processar essa pessoa, né, no tribunal ou não. Ok. Né? É liberado. Não é permitido a presença do advogado no momento da investigação.
Ah, nesses 20 dias, no caso. Ah, não é permitido. Não é. Ok. Não é nem pleiteado também o que se diz no Brasil é responder o processo em liberdade. Ok. Pode ser depois que, né, vai para o tribunal, aí sim pode pedir, é, é, como se diz, sursis, que diz, não sei, responder o processo de liberdade, né? Mas o estrangeiro em si é muito difícil, porque é necessário um grantor, é necessário deixar milhões de depósito, como o seu Carlos Ghosn também deixou, né? Perdeu, mas então é difícil isso, né? O repórter Cataduva, né, seu amigo, a resposta é não. No Japão, o advogado, representante legal, advogado eu digo maior de idade, menor de idade representante legal, né? Em ambos não é permitido. Entendi. Ok. Aí ele fez uma outra pergunta, né? Eu acho que deve ter várias, né? Qual o caso mais inusitado que você já atendeu? Deve ter, no livro tem várias, né? Mas, nossa sim. senhora, né? Qual seria o mais assim interessante, né? É um atrás do outro. Ah, sim, sim. Né? Quando se pensa de uma forma, acontece outra coisa, né? Ok. E quando pensa que só uma pessoa, essa pessoa acaba falando que, né, estava envolvida com muitas outras pessoas, né? Ok. E o mais inusitado que eu vi até agora foi, tá rolando aí, né, na mídia, uma mula que renegou a própria nacionalidade. Ok. Não vou falar quem, não pode, né, porque ainda tem processo de investigação, Ok. mas por que tem que fazer uma coisa dessa? Né? Sim. Ela disse, se ela respondeu, né, que era espanhol, é porque devem ter perguntado, né, de que país era. Pelo menos, né, se ela dominasse bem o idioma espanhol, tudo bem, né? Mas o que isso acarreta? Quando a pessoa fala que quer um intérprete em espanhol, todo o sistema da alfândega vai procurar imediatamente uma intérprete em espanhol. Espanhol, ok. Chega no local para atender a suspeita e A língua dela não é espanhol. Exatamente. Ok, entendi. Ou seja, ela mesma acabou se prejudicando, coitada. Ok. Né? Aí depois foi, né, um brasileiro, né, e deu certo, né. São essas coisas, né. Então, quando eu fui detido também, tem uma palavra que os investigadores do Brasil dizem, se diz assim, a casa caiu. Ah, ok. Né? Ou seja, não me venha com desculpas, não me venha, tá? O meu trabalho é ouvir o que foi que aconteceu, né? As histórias e mentiras você deixa para depois. Eu só quero saber a verdade agora. Mas não é bem assim que, né, pode se tratar uma pessoa aqui no Japão, né? Entendi. Então, o inusitado é isso. O suspeito é tratado como se fosse uma pessoa normal, né? Não tem nada de maus tratos. Perguntou, mas a própria pessoa se prejudica, dizendo que... Entendi. Tá. Nakano-san, o mais inusitado, eu não vou falar, não vou dar spoiler, né? Comprem esse livro aqui e vocês vão ver um caso que ele fez tradução, ele foi intérprete de cachorros de uma brasileira. Esse foi o mais inusitado, eu não vou contar. Comprem esse livro aqui e leiam esse caso, é interessantíssimo. O Nakano-san já foi intérprete de cachorro de uma brasileira que morava aqui em Tóquio, tá bom? Nakano-san, eu quero fazer mais uma outra pergunta. Pois não. Além de português, você também é intérprete de espanhol? De espanhol também. Oficialmente espanhol. Aliás, eu comecei... o primeiro julgamento meu foi desse brasileiro que o juiz me pediu, mas eu não era registrado, na verdade, né, no tribunal. Mas o primeiro trabalho registrado no tribunal foi de espanhol. Poxa, que legal. E o meu registro, ele ficou primeiro de intérprete de espanhol. Você também tem influência em inglês? Não. Okay. E não me arrisco não também, né? Ok. Mas fala?
fala inglês, a língua inglesa. Consegue se comunicar? Quando me convém, né? Ah, ok. Entendi. Ok. Tá legal. Nakano-san, eu tenho mais uma pergunta, né, de uma internauta. Ela chama Eliana, ela mandou por e-mail, ela não me mandou o sobrenome, eu até cheguei a perguntar, né, mas eu acho que ela está aqui no Japão porque o e-mail é da SoftBank. Na verdade, ela fez várias perguntas, né, então vou fazer assim, uma por vez aqui. Eu sou uma grande admiradora do trabalho do senhor Luiz Nakano. Já quero ler o livro dele também. Tenho algumas perguntas. Nakano-san, o intérprete deve transmitir informações e traduções de forma clara, precisa e neutra, sem adicionar opiniões pessoais Exatamente. ou interpretações subjetivas. Mas ao longo da sua trajetória e experiências, você já aconselhou ou expressou opinião ao réu? Porque nos seus vídeos eu vejo que sempre você está bastante preocupado com a situação dele. A alienação, ela pegou bem a essência, né, da coisa. Okay. O brasileiro que é detido aqui no Japão, eu não conheci nenhum que veio aqui para cometer crime. O motivo de ter trazido ele aqui para o Japão foi estudo, foi trabalho, né? E só por isso, eu creio que ele merece um ponto positivo por isso, né? Ok. Foi as circunstâncias aqui no Japão que levaram ele a cometer esse tipo de erro. Né? Ok. Então, o que isso significa? Significa que ele tem um alto potencial de não reincidir. Né? Por isso que eu sempre levo assim, do lado positivo. Né? E me desculpe as autoridades do Japão, né? Mas sempre que eu posso puxar um pouquinho não é tapete, né? A favor da pessoa, eu faço. Ah, ok. Na dúvida, eu sempre prefiro beneficiar a pessoa. Ok. Né? Isso, na verdade, como, né, ela falou, não se pode fazer isso não, viu? Né? Porque um julgamento de estrangeiro, como você teve presente, antes de começar o julgamento, a primeira coisa que se faz, o juiz, é o juramento do intérprete. Né? E o intérprete, ele terá que fazer o juramento que é assim, né, em japonês. Sensei, ryōshi ni shitagatte, seijitsu ni tsuyaku suru koto o chikaimasu. Né? Ou seja, juramento. Juro de acordo com a minha consciência em interpretar com fidelidade. Não tem outra coisa para fazer. Ok. Né? Mesmo que a pessoa erre, é necessário traduzir fielmente da forma como foi dito. Ok, né? certo. Então a pessoa, quando ela fala assim, sei lá, isso daí eu vou ter que dizer em japonês. Eu não posso falar shirimasen, né? De uma forma assim mais, né? Eu tenho que falar, né? Shirokate, dessa forma assim, sabe? Certo. Ou seja, da forma fiel, né? Mas Eliane, eu fico muito agradecida, né? A análise que você fez é exatamente dessa forma. Eu creio até que ela deve ser uma pessoa, né, que tem algum né, estudo, alguma coisa referente a isso, porque é exatamente da forma como ela falou. Ah, né? ok, certo. Tem que ser fiel, viu? Certo, ok. A outra pergunta dela, né, Nakano-san, Hey. no caso de julgamentos, qual o caso mais longo e grave que acompanhou? E gostaria de saber se você tem acesso aos autos do processo ou só fica sabendo no dia e só traduz o que está sendo emitido? Eu tinha dúvida que ela tinha alguma, né, coisa a ver, mas agora eu tenho certeza que ela tem. Sim. Agora já tive a certeza. Ok. Acessos aos autos temos se for necessário. Ok. Né? Geralmente o intérprete de corte, ele acompanha o advogado de defesa. Né? Então, nesse momento em que vai o advogado fazer a verificação e confirmação com o suspeito, né? Nesse caso já seria acusado, se essas provas, você está de acordo que o juiz faça o exame, né, dessas provas,
Aí é necessário nós termos de antemão, Ok, né? Porque são muitas, né? certo. E o que o réu disser que sim, estou de acordo, aí durante o julgamento, durante o processo, o advogado também vai estar de acordo, e aí só então essas provas que a promotora quer que o juiz veja vão para a mão do juiz. Até então elas ficam paradas na mão do advogado. Certo. Né? Só que tem uma coisa, né? Quando o réu diz que não, essa prova eu não quero que vá parar na mão do juiz, o advogado ele pega e coloca um X, e no dia do primeiro audiência, o juiz, quando perguntar para o advogado está de acordo com a apresentação dessas provas, o advogado vai falar, sim, estou de acordo com essas provas, e essas aqui não. Se diz doi e fudoi. Né? Para as provas que não foram aprovadas pelo advogado, o juiz vai perguntar para o promotor, essas provas não foram aprovadas, o senhor tem alguma coisa a dizer? Aí o promotor vai dar o processamento dele, né? Geralmente ele chama uma testemunha. A testemunha é a pessoa que elaborou essa prova. Certo. Para que venha dar explicações, né? Num caso como esse, se prolonga o julgamento muito. Sim. Né? Houve um caso agora, no ano passado, onde o réu ele não estava de acordo com o resultado do laboratório. O diretor desse laboratório foi chamado para depor no tribunal do porquê do relatório dele, o réu, né? Ou seja, o réu colocou em dúvida a veracidade daquele relatório. Ok. Então veio o diretor Do laboratório. né? Porque é o carimbo dele que está lá, né? Ok. No relatório. E num caso como esse, do laboratório, a pessoa, o testemunho, ele usa muitas palavras técnicas. Ah, ok, certo. Às vezes vem psicólogos, às vezes vem pessoal do laudo médico, né, sabe, né? E usa palavras técnicas que eu tenho certeza que o réu não está entendendo nada que a pessoa está falando, né? Eu também não entendo, né? Então, o que deve ser feito num caso como esse? Como eu já estou de antemão sabendo que vai vir um perito, eu peço para o juiz e para o secretário do tribunal as palavras que serão utilizadas durante o interrogatório. Então eles mandam para mim de antemão essas palavras, componentes químicos, partes do corpo e outros, né? Um vocabulário que não é utilizado normalmente. Ah, tá. Mais técnico, no caso. Sim. Exatamente. E num caso como esse, se prolonga. Ah, ok, certo. Prolonga bastante. Tá, entendi. Outra pergunta, né, Nakano-san, ainda da Eliana. Ainda sobre processos judiciais, como funciona um julgamento longo? Somente o intérprete acompanha todo o processo ou durante o julgamento, o processo, poderá haver trocas? Muito obrigado. Quando se trata de um julgamento onde é apenas um juiz, e é simples, onde no máximo em 1 hora acaba o julgamento, a base é ter um intérprete. Ok. Né? Às vezes há 2, mas por que há 2? É porque um é novato. Ah, ok. Então fica o outro já, né? Certo. Dando apoio. Quando é um julgamento onde a negativa, né, e são 3 juízes que chamam Gug e de quem, é nomeado um intérprete. Certo. E o secretário do tribunal sempre pergunta se eu vou dar conta sozinho ou não. Né? E vendo o processo, porque há julgamentos, né, que são das 10 da manhã às 5 da tarde. E não pode haver erros. Mas nem um super-homem aguenta uma coisa dessa, uma carga dessa. Né? No começo, eu dizia que sim. Né? Mas logo, eu disse que não. Né? E foram feitas várias tentativas. Né? Por exemplo, num julgamento longo, como esse das 10 da manhã até as 5 da tarde,
intercalado. Você 1 hora, você 1 hora. Depois mais 1 hora e 1 hora. Ah, ok. Há trocas, então. É. Ok. Eu pensei que seria bom dessa forma, né? Mas foi péssimo. Por quê? Porque no momento em que um está fazendo a interpretação, há algumas palavras que mudam um pouco, Sim. né? Levei tempo, né? Foi longo, foi, né? Uma palavra, há umas diferenças, né? Sim, ok. E quando essa pequena diferença para o réu às vezes ele fala que não, né? Então o que aconteceu nesse intercalado? Eu tinha que ficar ouvindo o que a outra estava falando, e na hora que eu entrava em ação, era exatamente, ou seja, cansou mais do que, porque além de eu ter que fazer o meu trabalho, eu tinha que ficar vigiando Entendi. e anotando. Porque depende da pessoa, diferentes interpretações da mesma palavra ou do mesmo... Exatamente. Entendi. Okay. Por isso, Elias, intercalado eu não recomendo. A não ser que você tenha um jogo assim, um ping-pong muito bom com outra pessoa. Ok, um entrosamento, né? Por isso eu não aconselho. Então ficou assim. Nakano-san, vamos fazer o seguinte, você esse dia, outro dia outra. Aí, como é que é, né? Ok. Aí eu falei, vamos tentar, né? Eu sempre, né, assim, estou disposto a tentar coisa nova, né? Certo. Não deu certo também. Entendi. Porque o processo, você tem que estudar o Buto Tindis, ou seja, a declaração inicial da promotoria e do advogado, né? Se eu vou até a metade de um, e no outro dia vai a outra pessoa, já vai haver uma disparidade aí. Ok. Né? Então, essa coisa de intercalar 1 hora, ou um dia ou outro não dá certo. Entendi. E qual a melhor forma, então? Recomendo a seguinte forma. Na abertura do julgamento, né, tem o julgamento em várias partes, né? A abertura do julgamento, a apresentação das provas, né, de acusação, e depois a apresentação das provas de defesa. Depois a conclusão de ambas as partes e a sentença. Então, nesses 4 blocos, fica responsável por um. Certo. Porque aí você vai ter todo o processo referente a esse bloco, né? E você não vai ter que ficar com aquela coisa assim, acusação e defesa. Você já fica só de acusação e a outra fica só de defesa. É muito mais fácil, né? Ultimamente eu tenho pedido dessa forma. Entendi. Ok. A última pergunta, Nakano-san, é assim. Luiz Nakano, seu trabalho exige muito mentalmente. O que você faz para poder recarregar suas energias? Ela escreveu em Nihongo. Refresh o time de Kenko ni. Aí, o último comentário. Bom, essas são as minhas perguntas. Tenho certeza que vai ser uma ótima entrevista. O Tanoshimi ni nishite orimasu. Ela está aguardando a entrevista. Por favor. Eliana-san, こちらこそ本当にありがとうございます。Eu vejo como uma pessoa, né, com profundo conhecimento sobre processo jurídico. Eu divido em 3 formas, né? Como eu te falei, né, tem um processo simples, ou complexo, super complexo. Eu tenho a ajuda, acho que eu, não vou falar, de uma entidade que tem psicólogos, Terapeutas. E realmente, terapeutas assim que eu digo, professores de universidade. Ok. Eu, como católico, peguei o caso, tá aqui no livro, tá? De pena de morte, né? Antes da sentença, eu sabia que eu não iria dar conta de falar, você está sendo sentenciado a isso. Eu fui, né? Fiz até uma terapia com o doutor, e eu falei, olha, eu acho que eu peguei um caso errado, eu tô inexperiente, eu
não estou preparado para uma coisa como essa, eu acho que eu vou renunciar, né? Aí a resposta dele falou: Luiz, se você tem esse sentimento, você é a pessoa mais adequada a isso. A pessoa que não sentiu isso e está lá só para traduzir ao pé da letra, é uma pessoa que ela não tem sentimento nenhum. Agora, se você tem esse sentimento, né, é porque você é a pessoa mais apta a isso. Que legal. É. E ela me recomenda uma coisa. Se pena de morte para você você não vai poder pronunciar, diga pena capital. E procure você mesmo, né, que é a mesma coisa. Procurei e realmente era, né? Mas foi um alívio tão grande, né? O resultado é o mesmo, né? Mas de falar uma coisa dessa, né, já é completamente diferente, né? Eu fui severamente criticado por ter usado esse termo. Pena capital. Né? Disseram assim para mim: você deveria ter utilizado a forma como foi dito em japonês, né? Desculpa, Nakano-san. Ai. Essa crítica veio de quem? Não pode ser falado. Veio da autoridade diplomática máxima dessa pessoa. Ok. Foi um caso bem polêmico, né? E até o advogado de defesa também apresentou um documento ao juiz dizendo que eu não traduzi direito. Né? Os juízes, né, eles deram a devida, né, parecer deles, né, a respeito desse caso, e as pessoas que me criticaram, né, elas posteriormente elas me entenderam. Se redimiram, ok. Não sei, acho que não, né, mas é assim. Entenderam a tua posição. Okay. Nesse livro eu digo sobre o Tatemai e o Honné, tá bom? Na posição do trabalho dessas pessoas, né, elas tinham por obrigação recriminar a pessoa que elas acham que não deveriam ter feito o trabalho direito. Okay. Mas no fundo, elas estavam de acordo comigo. Ok. Né? O que é Honné e o que é Tatemai? Está escrito aqui. Né? Okay. Aliás, eu nem escrevi isso porque é uma coisa muito óbvia, né? Mas eu escrevi justamente porque teve isso também. Né? Entendi. E aconteceu isso. Ok. Tá. E como é que eu faço o refresco? Eu faço o refresco juntamente com aquelas pessoas que me estressam. Ok. Né? Ou seja, e o que mais me estressa, me deixa acabado mesmo, são casos de menores de idade. Né? Okay. O caso de menor de idade Isso te abala emocionalmente? Abala demais. Ok. Primeiro porque ouvindo e conhecendo, quanto mais eu conheço o menor de idade, eu vejo que o problema não está nele. Não vou falar onde é que está o problema também. Sim, né? ok. Mas dá para se subentender. Okay. Ou seja, às vezes eu sinto até que não era ele que deveria estar lá, era essa outra pessoa que deveria estar lá. Ok. Né? Então isso me acaba mesmo. Né? E o que eu faço então? Há várias atividades, né? E eu gosto de participar junto com esses menores, para a reabilitação deles. Né? Então, tem vários programas aí, tem até a Gincana Poliesportiva, né? Que eu vou no lugar dos pais deles. Nossa, olha, preparar 30, 40 bentô não é fácil, viu? Sim. E a molecada come, nossa, parece uma draga, né? Eu vou e participo de toda aquela gincana que eu acho que você deve saber, né? Undokai. Undokai. Então, eu tenho 1,70 m, 70 quilos. Me amarram o pé junto com o moleque, eu tenho quase 1,90 m, 100 quilos. Olhando de trás, você vai ter assim... mas é algo que, assim, eu chego acabado, mas eu chego feliz, né? Sim. É dessa forma que eu faço o meu refresco, ou seja, quando é um caso que eu não posso, né, controlar, eu faço a terapia com os doutores. E quando eu posso me controlar por mim mesmo, eu vou e faço o refresco com a pessoa que me estressou, que são, né,
os Entendi. menores. Pelo menos Entendi. até agora tem dado certo, né? Ok. Não recomendo, né, para as pessoas, né, mas funciona para mim. Ok. Nakano-san, isso eu tenho observado depois que eu entrei em contato com você. Aí. O andar de bicicleta seria uma forma de você fugir do estresse, dessa pressão emocional. Porque, para quem não sabe, Nakano-san, ele percorre distâncias grandes de bicicleta, né? Você não usa transporte público. Inclusive, hoje, nós estamos aqui em Tsurumi, Yokohama, né? Ele veio lá de Ikebukuro, Tóquio. São dezenas de quilômetros, ele veio aqui na pedalada. Isso também serve como um alívio? Sim. Eu comentei para nossa amiga em comum, né, Michie-san, Ok. como hoje, né, particular, e eu economizo o trem, Certo. né, economizo o trem, é um exercício para uma pessoa já de idade como eu, né, para me exercitar, e ainda de quebra, eu testo essa bicicleta, se realmente ela está segura, se a manutenção dela está boa ou não, Ok. né. Ok. E tem um perigo, né, de eu vir de trem. Porque quando eu estou muito cansado, eu acabo dormindo e passa a estação que eu deveria descer, né? Tá. E para evitar isso também, né? Entendi. Então, esses são os benefícios, pelo menos para mim. Ok. Eu Economiza no trem e ganha na saúde. ganho na saúde. Tá. Física e emocional. E eu, em pessoa, eu testo a bicicleta se realmente o pessoal fez uma manutenção direita ou não, né? Ok, ok. É por isso. Nakano-san, você falou sobre, você diz pena capital, vou falar pena de morte, né? Eu descobri, lendo o teu livro, que a pena de morte no Japão não é cadeira elétrica, não é injeção, não é câmara de gás, é enforcamento. Eu achei uma coisa assim, não estou dizendo que é justo ou injusto, mas é uma coisa medieval até, né? É uma coisa medieval, né? Eu não sabia disso. É enforcamento, né? Pois é. Sim. Há um local que se chama Kucho. Ok. Né? Kucho significa o quê? Seria casa de custódia, um local onde a pessoa ela fica aguardando a sentença do tribunal. Certo. Né? Já acabou o processo de investigação, não fica mais na delegacia. Né? Entrou o processo jurídico, a pessoa fica lá e daí ela vai para a audiência e tudo mais. Né? A pessoa que pode sair daí são apenas duas. Né? Aquela pessoa que ganhou a suspensão de execução da condenação, ou inocente. Ok. Né? Desculpe, tem mais uma. Ou aquela que ganhou a pena em penitenciária, então ela será transladada daí para a penitenciária. A única pessoa que terá que ficar aí, né, fora desses três, é aquela pessoa que foi condenada a essa pena. E uma pessoa que foi condenada a essa pena, ela não tem que ser transferida para nenhum lugar, porque ela não vai cumprir pena ela Vai aguardar é a aí sua sentença. onde ela será executada. E ela não sabe a data, nada. Não, até Vai saber até só no dia. só no dia. Entendi. Mesmo o juiz dando uma sentença como essa, a sentença só será executada perante o carimbo de autorização, né, do ministro da Justiça. Ok. Vários ministros da Justiça, não fazem isso durante o mandato dele. Houve um caso de um... Desculpa, Nakano-san. Ele não faz durante o mandato dele porque ele não é a favor disso? Seria isso? Deve ter muitos outros... Né, ok. mas ele não quer. Tá. Né? Porque se fizer, ele vai sair em todo quanto jornal por aí, dizendo que esse ministro autorizou... Tá, né? a execução dessa pena. É normal, né? E muitos não... Não autorizam. Não. Entendi. Não. Uma coisa interessante também que está no teu livro é que 80% da população japonesa é a favor da pena de morte. Exatamente. Tá. Mas vejam bem, tá? Isso que se chama morte, tá?
diferença cultural, tá? Sim. Para um japonês é diferente do brasileiro. Isso que eu queria abordar, por favor. Tá. Porque no Japão se diz seppuku, né? Ou harakiri, tá? Isso significa o quê? Que a pessoa, ela se suicida, ela mostra dentro da barriga dela que ela não fez o que as pessoas pensavam que ela fez, ou seja, ela abre dizendo, eu não, haraguru janai, ou seja, eu não tenho o espírito ruim, né? E é uma forma de purificar essa pessoa também. Espiritualmente. É. Ok. Agora no Brasil, nem sei como explicar isso. Sim. Não tem explicação, na verdade, né? É uma coisa culturalmente japonesa mesmo, sim. Então, quando se diz que a população, né, japonesa, mais de 80% é a favor da condenar a pena de morte, mas não está assim, tem que acabar com essa pessoa, tem que, né, ele não tem mais conserto, né, isso aí. Não é bem dessa forma, né? É tipo encaminhar essa pessoa pro caminho certo depois, não sei. Tá. Uma saída honrosa seria mais ou menos nesse sentido. Pode ser. Sim, né? Utilizado assim também, né? Mas Okay. A morte é diferente. Sim, ok. Como a população encara, seria isso, né? Entendi, ok. Eu acho isso, né? Porque eu sou brasileiro, né? Tá. Pelo que o tempo que eu vivi lá, a morte era uma coisa. Aliás, nem tem pena de morte. Sim. Aliás, nessa última visita que eu fiz para o Brasil, sim. Um juiz, né? Ele disse, Luiz, na verdade, tem pena de morte no Brasil. Sim. Eu falei, sério, né? Ele disse que quando em guerra... Tribunais do crime. Traidor de guerra, parece que... Ok. Não sabia disso, né? E por que eu sei sobre morte no Brasil, ainda por cima uma condenação à morte, é diferente aqui do Japão. Entendi. Ok. Aliás, tem todo um processo, né, da pessoa, e também o local onde é feita a execução também tem todo não sei se eu posso falar a palavra requinte, né, mas é respeitado muita pessoa. Não, o que me impactou muito quando eu li teu livro, né, Luiz, foi assim, a descrição, os detalhes de como ele é executado, né? Na verdade, o condenado ele é algemado, pernas amarradas, corda em volta do pescoço e se abre um alçapão, né? Por baixo dele, né? E são 4 pessoas que acionam um botão e não sabe quem é a pessoa que realmente acionou esse alçapão, né? A abertura desse alçapão. É bem medieval o negócio, né? Sim. Desculpa te cortar. Sim. Isso aqui qualquer pessoa, né, pode procurar na internet, que tem na internet, né? E o número par não se aplica, tem que ser ímpar. Ok. Né? O outro botão, o quarto, é só se né, houve assim, a pessoa pensa, eu vou dizer dessa forma, pensou que apertou, mas não apertou, então tem uma outra pessoa lá para, né? Tem que ser ímpar, né? Num tribunal do Japão, tudo tem que ser ímpar. O número de juízes ou é 1, 3 ou 9. Ok. Também. Só que tem um detalhe, né? A sala onde é feita essa execução é 4x4, porque o 4 simboliza a morte, né? A palavra shi, né? Em japonês, né? Sim. Do jeito que está escrito ali, né? Ok. Entendi. E Luiz, a última pergunta que eu tenho é do Diego Monomizato. Agora eu não sei se ele está no Japão ou no Brasil. Na verdade, não é uma pergunta. Ele fez uma afirmação aqui, não sei se ele quer que você comente, né? É assim, Nakano-san, sobre o Nakada Vairon. O bullying que ele sofreu de brasileiros aqui e sua história na infância, sua história de infância, são muito chocantes e impactantes, como mostrado no livro. Parabéns. Diego Monamizato-san, né? Foi dessa forma mesmo, né? No momento da prisão dele,
ele tentou se suicidar. Né? Machucou. Você foi o intérprete nesse então, ok. E me chamou muita atenção porque os juízes não queriam outro intérprete. Eles queriam que um intérprete ficasse responsável por todo o processo dele. Né? Okay. Houve também recorreu, né, a sentença foi para o Tribunal Superior e houve o Tribunal de Apelação também. Né? Todo o processo. Queriam que fosse apenas um intérprete. Isso porque seria a pessoa mais... É que eu participei do teste psicológico dele. Ok. Né? Para ver se ele tinha... se chama sequeninúrico, né? Ou seja, se ele poderia ser responsável pela atitude dele. Ok. Né? E isso aí realmente, olha, não recomendo a nenhum intérprete de coach fazer porque é muito desgastante. Né? O relatório do psicólogo é que às vezes decide a sentença da pessoa. Né? Como, né, eu descrevo aqui no livro, ele trabalhava, parece que numa empreiteira onde tinha, né, várias pessoas de várias nacionalidades, né? E sempre tem aquela rivalidade, né? Vamos ser melhor que aquele, vamos ser melhor que esse, né? E infelizmente a melhoria acaba sendo um pouco, né? Ele já tinha um problema, né? Sim. E não sou eu que estou falando isso, é a pessoa que analisou ele, né? Ok. Já tinha um problema. O problema surgiu, segundo o especialista, quando ele era ainda pequeno. Ok. Lá no país de origem dele. O irmão dele foi considerado como o maior serial killer, nem sei como é que fala isso em português. Sim, assassino em série. Ok. Da história daquele país. Né? E ele que dormia no mesmo quarto do irmão, acho que deve ter visto muita coisa, né? Sim. A irmã dele esteve presente no tribunal. Não sabia. A irmã dele veio depor, né? E... desculpa, a irmã dele morava no Japão também, na época do... Aqui em Kanagawa, aqui. Ok. E no dia que ele saiu matando, né, as pessoas, ele disse que estava querendo ir para a casa dessa irmã. Né? E o que acontece é que ele se sentia perseguido por pessoas de terno preto. Né? Deveria ser alguma pessoa, né, da empreiteira ou da empresa. Na verdade, ele entrou em um surto psicótico e não sabia falar japonês, né? E foi agravando tudo, né? Okay. Exatamente. E o que foi que aconteceu foi, né, no que deu, né? A irmã dele, no depoimento dela, ela diz que o meu irmão que está aqui está irreconhecível. Né? E o que está irreconhecível? Ela disse assim em espanhol, la mirada dele, ou seja, a forma de ele olhar. Né? E por que a forma de olhar? Porque ele, durante todo o julgamento, ele ficou completamente mudo. Não respondeu a nenhuma pergunta. Ele respondeu uma pergunta, e aliás é a primeira pergunta. O Ministério Público Promotor, ele lê a acusação e o juiz pergunta, o que você tem a dizer sobre essa acusação? E ele, né, respondeu, se, né? Não tinha outra forma a traduzir isso a não ser hai. Né? Isso também me repreenderam, né, dizendo que quando uma pessoa, né, fala sim, isso quer dizer, eu já estou de saco cheio, né? Tá, eu respondo sim. Veja bem, né? O que um advogado de defesa, né? Mas como é que eu poderia dizer uma coisa dessa? Né? Essa foi a primeira vez que ele respondeu. Ele fica calado depois. Por isso que a irmã mesmo, ela
disse que, como não pôde ouvir, né, nada dele, disse que a forma de ele olhar estava diferente, né? E foi perguntado também a ela o que ela achou de mais esquisito quando era pequeno. Ela disse que levava, assim, um susto a cada vez que ia arrumar o quarto. Ele tinha, assim, uma aptidão para fazer autópsia, né, de várias coisas, né? Certo. E ficava lá, né, no quarto. Não, eu não vou falar não, né? Sim. Mas ele... uma coisa muito impactante para mim foi que ele não tinha condições de pedir uma apelação. Ok. E nem, tampouco, né, argumentos para reverter a sentença dele de primeira instância. Ok. Se supõe que o advogado dele é que fez essa solicitação por conta dele, Certo. né? Só que logo depois que houve essa solicitação de rever o julgamento, ou seja, de anular o julgamento, né, de apelação, aconteceu 2 fatos aqui no Japão que, olha, daqui para frente eu acho que nunca vai acontecer mais. Primeiro, a entidade que mais pede ao Japão para abolir a pena de morte, que é a Igreja Católica, o representante máximo da Igreja Católica, que é o Papa, visitou o Japão, Ok. né? E logo depois, o que foi que aconteceu? O imperador, ainda em vida, passou o cargo para o filho. Certo. Parece que no Brasil há um nome que se diz assim, quando um presidente, né, seja induto. Desculpa, eu não sei bem, mas quando é uma coisa assim muito boa, né, todos recebem um relaxamento na pena. Ah, indulto. Sim, sim, sim. Seria indulto de Natal, indulto. Sim, sim. Ok. Tem isso no meio? Sim, sim. Aí, o que acontece? Veio o Papa. E o Papa, o que deve ter pedido? Clemência. Ele não vem aqui só para falar, né, deu vontade de vir aqui comer um sushi, eu vim. Não é isso. Sim. Ele vem porque deveria ter um motivo muito forte para isso. Ok. Né? E depois teve imperador, né? Certo. E foi justamente na época em que estava o processo de apelação. Certo. Os advogados de apelação do rapaz me chamaram para visitar ele, né? E a primeira visita foi possível. Ok. Mas ele deixou claro que não queria mais saber de advogado, né? Nas outras vezes que fomos lá, o advogado queria saber por que você, né, fez isso. Então, ele não respondia e ficava calado. Das outras vezes, da segunda vez em diante, ele se negou a aceitar o advogado. Ok. A própria pessoa, os guardas, ela disseram, a gente não pode tirar ele da cela, né, forçado, não tem jeito. Ele não quer. Foram 4 visitas que fui fazer com os 2 advogados, fomos todos negados, né? Então, quando é negado, o advogado não tem argumento para pedir reverter a situação. Sim. Né? Mas justamente foi devido a isso que o processo mudou todo, né? O advogado, ele pronunciou da seguinte forma, ele se encontra numa situação tão grave, né, que ele até se recusa a aceitar a visita do advogado de defesa. E devido a isso, pode-se constar que realmente a suposição que de esquizofrenia, né, se faz presente. Aqui no Japão é assim, né? Isso já tem, né, publicado. Jamais se deve condenar uma pessoa por suspeita. Ok. Né? Utagawa shikimono wa bassenai. E o advogado colocou essa dúvida na cabeça dos juízes de apelação. Os juízes, quando recebem a sentença, né, a sentença de inocente é muito boa, porque é curtinha e é fácil de traduzir. Né? Essa de reverter
né? A sentença também é bem facinha, né? Estava escrito assim, Isshin Hanketsu o Hakisuru, né? Ou seja, nesse tribunal de apelação, se anula o resultado do tribunal de primeira instância e se aplica o resultado desse tribunal de apelação, que é de tempo indefinido. Se diz Shushinke, Ok. né? E foi dessa forma, né? Ou seja, a pena de morte foi... Né? Quando acontece isso, você pode dizer que foi a vitória do Ministério Público no Tribunal de Primeira Instância. E quando se reverte isso, geralmente o Ministério Público ela apresenta uma apelação do Ministério Público. Ok. Só que nesse caso não ocorreu. Tinha, né, 14 dias úteis, né, para o Ministério Público né, apresentar uma apelação por parte deles, mas não foi apresentado. Entendi. Então, quer dizer, nesse caso, a pena capital foi revertida para tempo indeterminado. Exatamente. Que, no caso, seria prisão perpétua. Podemos... É exatamente isso mesmo. Ok. Depois de 15 anos, é feito um estudo se essa pessoa está habilitada a voltar para a sociedade. Tá. Quando ela é condenada à prisão por tempo mesmo indeterminado. Ele tem uma chance ainda, então, de... Okay. De poder voltar para a sociedade. Porque 15 anos também já é o tempo mais do que necessário para saber se realmente a pessoa está, né, habilitada a voltar de novo à sociedade ou não. Okay. Mas no caso dele, voltar à sociedade não seria na sociedade japonesa não, né? Sim. Seria, né? Deportação. Ok. Entendi. Nakano-san, eu sei que o número de crimes é difícil, né, ele abaixar assim, de repente, né, assim, a curto prazo. Mas quais conselhos você tem para deixar para as pessoas, né? Como é que a gente pode diminuir o número de crimes de estrangeiros, principalmente brasileiros, cometidos aqui no Japão? E um outro dado que eu queria que você me falasse é que apenas 1,4% de todos os crimes cometidos aqui no Japão são de estrangeiros, ao contrário do que muitos imaginam, que a maioria são praticados por estrangeiros, mas não. Estrangeiros só cometem 1,4% do total geral de crimes cometidos no Japão, né? Por favor. Exatamente. Eu posso dividir em 2 grupos? Ok. Né? De brasileiros que moram no Japão e de brasileiros que estão vindo pela primeira vez, as mulas. Ok. Né? As mulas, olha, eu imploro, por favor, tá? No Brasil, a maioridade é a partir dos 18 anos. No Japão é a partir dos 20. Tá? Então, a pessoa que chega aqui com 18 anos, que tem algumas, né? São tratados como menor de idade aqui no Japão. Tá? Por favor, pensem bem. Não vale a pena. Não vale a pena, tá? Porque às vezes a pessoa está precisando de dinheirinho, né? E a pessoa fala, olha, vai para o Japão, né? Vai viajar, vai, né? Tudo pago, né? E ainda vai ganhar um troco quando chegar aqui, né? Não entre nessa conversa, tá? A média de sentença é de 5 anos para mais. Né? Okay. E quando a mula chega aqui no Japão, ela infringe 2 crimes. Primeiro, de aduana. Segunda, criminal por ter trazido ilícito. De droga, mais de 5 anos. Agora, de aduana, é aplicada uma multa que geralmente é mais de 2 milhões. Ou seja, depois que cumprir 5 anos de prisão, a pessoa ainda tem que pagar 2 milhões para poder sair. Claro que não vai ter esse dinheiro. Então, como é feito? 10 mil ienes por dia de prisão para pagar a multa. Ou seja, a pessoa vai ficar mais de 5 anos, claro. Né? Agora, se você estiver ganhando um salário mínimo no Brasil de 6 anos, né? Olha, eu te garanto que vai valer muito mais a pena se você ganhar, né? E ainda você vai sair com o nome limpo, né, no Brasil, né? Não vai sair com o nome sujo dessa forma. Não compensa, tá? De forma alguma, né? A não ser que, né, faça um tratado, alguma coisa, né? Mas
Até agora eu nunca vi, né, algo que compense, tá? Agora, os brasileiros que moram no Japão, tá bom? Ou seja, a primeira dica é a seguinte: pensem bem, né? Se tá precisando de dinheirinho, né, não faça esse negócio de mula, tá? Peça pro pai, pra mãe, alguém, faça um empréstimo, alguma coisa, né? Tente de alguma. O brasileiro sempre tem o dom de dar um jeitinho, né? Dá um jeitinho de uma outra forma, né? A não ser essa, tá? Ótimo conselho. Eu que moro aqui é muito rigoroso, não É, façam isso mesmo. Ok. eu poderia ter outro conselho, né? Falar, leva para outro país, né? Mas outro país pode. Então, mas, tá? Não vou aconselhar isso. Não, não faça, né? Não faça, tá? Agora, quem está aqui no Japão? Quem está aqui no Japão, aconselho, por favor, a estudar um pouco mais o japonês, tá? Já está tendo como eu falo, uma oportunidade tão grande, né? De estar aqui no Japão, morar aqui no Japão. Estude um pouco o japonês. Aqui onde eu me encontro, a ABC Japan, ela ministra aulas gratuitas, né? E ela ainda te ensina como obter a proficiência do idioma japonês também, Sim. né? Quem tirar N2 pode vir trabalhar junto comigo no tribunal. Ah, garanto. Estão precisando de gente assim, tá? E não assinar nenhum documento sem saber o que está escrito nesse documento, tá? Vai para o Japão? Vai. Então, assina aqui, ele assina lá, nem sabe no que assinou, né? E eu garanto, não é necessário assinar na hora, você pode levar esses documentos, analisar, para depois assinar. Se você assinar um documento, um contrato de trabalho, uma solicitação de visto, ali tem cada cláusula, né, que se você não tiver inteirado do que você está assinando, infelizmente, vai acabar cometendo algumas coisas assim que vão ser crime, né? E o que é isso? Primeiro, não é para uma cidade grande, foi lá para o interior, né? Todo mundo que chega aqui dirigia carro sem carteira. Então eu dirigia também sem carteira. Olha que absurdo, né? E aqui no Japão, o primeiro salário que a pessoa ganha é o suficiente para comprar um automóvel e uma moto, né? Nossa, com o primeiro salário já dá para comprar um carro, dá para uma moto, né? Às vezes a pessoa compra o carro, a moto, antes de tirar a carteira de motorista. Olha, não sei nem como começar, mas sem carteira de motorista, o que acontece? O seguro não cobre, viu? Sim. Tá? Né? Não deveria estar dirigindo. Tá? Numa simples batida, nossa, o que pode acontecer de ruim é inacreditável. Tá? E no pior das situações, além de ser preso, além de ser culpado e ter que pagar indenizações mirabolantes, assim, porque aqui no Japão, né, tem que indenizar. Simplesmente dizem para você que depois que acabar tudo isso, é deportado. Ok. Isso não é somente a carteira motorista que eu estou falando, não, hein? Droga também. Tá? Tem um rapaz que ele tinha um baseado, que se diz, um resto, né, de maconha que havia fumado. Esqueceu no bolso. A polícia foi dar uma batida de uma coisa, né, parou ele porque estava com um farol que não acendia, né, do carro. E acabou encontrando essa bituca de maconha. Foi para o tribunal, teve o visto permanente revogado. Teve que voltar para o Brasil, né, coitado. E ele só soube que teria o visto, né, cancelado, revogado, e teria que voltar para o Brasil. Aliás, isso não é deportação, viu? Você recebe a ordem de sair do país, ou seja, você com seus custos tem que sair, né?
ele voltou para o Brasil, né? Mas ele ficou sabendo só disso depois, né? E a imigração mostrou para ele, olha esse documento aqui assinado, quando você pediu visto, tá aqui. Então, a dica, mula, por favor, pensem bem, tá? Tem muita outra coisa que vocês podem fazer, tá? Não vale a pena. E quem está aqui no Japão, não é porque o japonês faz que você também pode fazer, né? Tá? Você tem o visto, tá? Então, estude japonês, veja bem o que está assinando, tá? E referente a esse visto, tem uma coisa, né, que só mais 2 minutinhos, tá? O movimento DKC, que ele já, de 1990, mais de 35 anos. Sim. Há várias pessoas que nasceram e cresceram aqui no Japão, que já estão com 20 e poucos anos de idade, né? Não tem a nacionalidade japonesa. Todos eles dependem do visto para estar aqui, tá bom? E chega um determinado, sei lá, na idade da vida, que ele sente que, porque ele sempre pensou que era um japonês, porque nasceu aqui, viveu aqui, os amigos da escola, tudo japonês, né? Mas chega uma hora em que ele percebe que, eu sou estrangeiro. Quem sabe lidar com essa situação, tudo bem. Agora tem uns que não sabem lidar com essa situação. Se eu sou um gadinho, então eu vou descambar para o lado errado mesmo. Né? Vira uma frustração. E o que acontece? Cometeu crime, é julgado, e não tem nem o que eu ir traduzir nada para ele no tribunal, porque é um japonês. Sim. Eu tô lá porque o processo, o Keiji Soshōho, ele obriga a ter um intérprete lá. Né? Ok. Eu fico mais como assistindo. Espectador. E ele recebe a condenação. Depois que recebe a condenação, a imigração manda uma intimação e fala, você tem que sair do Japão porque o seu visto já foi revogado. Imaginem só, uma pessoa que nasceu, se criou no Japão, nunca foi para o Brasil, às vezes nem sabe falar português, vai ser deportado para o Brasil. Entendi. Então é um brasileiro que nasceu aqui, não fala português, nunca foi para o Brasil e ele é deportado para o Brasil. Exatamente. Acontece casos assim. 8 semana passada. 8. Das quais 3 não eram brasileiros, eram de outra nacionalidade. Ok. 5 tiveram que voltar. Jovens. Geralmente não faz uns 20 anos de idade. É triste. Poxa. Nakano, você pode comentar sobre o motivo, qual foi o crime deles? Ou não? Eu até que posso, né? Para alertar, tá? Ok. Uso de droga. Uso de droga, ok. E os outros 2 foram estelionato, ou seja, tokushou-sagi. Ok. Olha, veja bem, estelionato, enganar uma pessoa, exige uma habilidade da pessoa tremenda. Sim. Como é que eu faço para enganar você? Né? Primeiro, antes de tudo, a pessoa tem que ter o domínio de idioma. Sim. Perfeito. Ok. Olha a habilidade que essa pessoa, né, já tinha dentro de si e utilizou para o mal, para enganar a pessoa. Todos foram ou por droga ou por estelionato. Entendi. É triste, viu? É triste. Eu penso assim. Eu me coloco no local da pessoa, né? Sem saber que isso acontecer comigo, está acontecendo. Quando eu chego no Brasil, é aquela sensação que eu tive quando cheguei aqui no Japão. Um pouco pior, porque a pessoa não vai poder nem perguntar nada para ninguém, porque não se fala português, né? Nossa, como será o futuro dessas pessoas, né? Se não tiver alguém lá que acolha, né, eu acho que vai acontecer uma tragédia, porque essas pessoas, elas foram criadas aqui no Japão, né? E você sabe, né, que o japonês é um país que mais tem suicídio. Sim. Se ela vê que, né, não vai dar, é capaz que, né, não façam isso, viu? Não façam isso, também não vai valer a pena, né?
você tem um dom especial, viu? Né? Um dom que é um brasileiro que domina perfeitamente o idioma japonês, né? Tente buscar, né, alguma outra saída, viu? Não vai querer dessa para, né, para outro lugar aí, não, que eu acho que não vale a pena, tá? Fica a dica. Nakano-san, suas últimas palavras foram como uma mensagem, né, para todos que estiverem nos assistindo, brasileiros que estão no Brasil, estão vindo para cá, ou brasileiros que moram, residem aqui, né? Para finalizar, eu quero deixar a palavra para você. Fale o que você quiser, uma mensagem, uma dica, um conselho para todas as pessoas que estão assistindo a gente até agora, por favor. Muito obrigado. Esse ano há várias comemorações de 130 anos, né? Intercâmbio Brasil-Japão, tá? É uma dor no coração, justamente num ano tão importante, ao ver um aumento tão grande, né, de delitos cometidos por brasileiros aqui, né? Mas uma coisa eu gostaria de deixar claro, tá? Isso para mim, né, que eu cuido dos brasileiros latinos, tá? Mas há outras nacionalidades que estão cometendo muito mais do que brasileiro. Tá? Então, perante a autoridade japonesa, esse crescimento, né, de crimes cometidos por brasileiros aqui, em comparação com outros países, não sei se essa palavra não é certa, mas é insignificante ainda. Mas, né, eu estou bem culpado, né? Antes de ir no conselho dos outros, ou confiar tanto nas outras pessoas, tá? Agora tem internet, tem chat de GPT, tem tanta fonte de informação. Se utilizem delas, tá? Quem pensa em vir como mula já tem os números, tá? De quantas pessoas foram detidas aqui. Não vale a pena, né? E as pessoas que estão aqui utilizar esse dom que tiveram, né, do domínio perfeito do idioma japonês, utilizar para uma coisa boa, né? Se não tem emprego, vem aqui na ABC, né, seja professor aqui, deve ter muitas outras saídas, né? A pessoa, o que eu vejo assim, a pessoa toma decisões por si própria, né? Não façam isso, né? Pergunte para uma outra pessoa. Eu gostaria de dizer, pergunte para mim, né? Mas só que eu já tô, às vezes eu não posso atender, né? Então, para mim, não pergunta para mim não, né? Mas para uma pessoa mais, né, perto, pai, mãe, namorado, filho, né? Mas se for para fazer alguma coisa errada, pensa 2 vezes que, olha, eu sei que nem no Brasil, nem aqui no Japão, não vale a pena, né? Use pro lado bom, tá? É isso. Nakano-san, muito obrigado por ter feito essa entrevista comigo. Foi uma alegria muito grande. Eu espero no futuro fazer outras entrevistas, porque eu tenho muito mais perguntas para fazer. Foi uma honra. Gratidão. Muito obrigado. Imagina. Muito grato, Eliana, ao Diego Santa, ao Marcelo de Catanduva, né? Sim. Fico muito grato, né? Se um dia puder, né, conversar com eles também, me encontrar, será um grande prazer, viu? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.